Qual a melhor maneira para iniciantes começarem a investir com apenas R$ 100, como se forem investidores experientes? Isso é algo que muita gente pergunta lá no nosso Instagram. Por isso hoje a gente vai comparar os resultados de 6 investimentos que você pode fazer no seu celular com apenas R$ 100. E tentar finalmente responder a pergunta de uma vez por todas. E para isso usaremos essa grade para julgar cada uma dessas categorias. A primeira categoria é curva de aprendizado, que é quanto tempo leva para você aprender os detalhes de cada método. O ideal é que ela seja o mais curto possível. Em seguida vem o potencial de renda passiva, que é quanto dinheiro um investimento pode render para você passivamente, enquanto você ainda o possui, sem você precisar vender ele. Depois disso vem a eficiência tributária, que se refere às vantagens ou benefícios fiscais específicos disponíveis para cada tipo de investimento que podem ajudá-lo a pagar menos impostos. Depois disso temos o nível de risco, que é sobre a probabilidade de você perder dinheiro e quanto o valor dos investimentos pode subir ou descer. E finalmente temos os resultados. É aqui que a gente vai revelar o retorno percentual nos últimos 5 anos, exatamente quanto rendeu R$ 100 nos investimentos escolhidos. E antes da gente começar a falar sobre os ativos, é importante lembrar que a gente não é um consultor financeiro. A gente está apenas compartilhando nossos próprios conhecimentos e também nossas estratégias que a gente vem estudando e aperfeiçoando nesses anos de experiência de mercado financeiro. Também já aproveita para curtir esse vídeo, também se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo como esse aqui. Ok, agora o primeiro ativo da nossa lista são as ações. As ações dão a você a chance de possuir uma parte de uma empresa em que você não teria acesso se não fosse a nossa bolsa de valores. E isso daqui é bem legal porque você está investindo diretamente em negócios que você acha que crescerão ou terão sucesso. E você pode ser sócio de diversas empresas grandes, como Itaú, Ambev e etc. Agora entrando nos nossos tópicos, para a curva de aprendizado eu vou dizer que ela é alta. Isso porque se você quer ter sucesso escolhendo ações, você precisa entender que isso não é cassino e você não age na sorte. Você precisará se aprofundar nos detalhes dos fundamentos de uma empresa. E isso daqui inclui você analisar as finanças, a parte contábil, quem está liderando a empresa e quão conhecida a marca é. Quando eu invisto em ações, eu olho as demonstrações de resultados, balanços e demonstrações de fluxo de caixa. Tudo isso porque eu invisto em uma ação para casar com ela e aproveitar o resultado do longo prazo. E aproveitar o potencial de longo prazo quer dizer aproveitar o potencial de renda passiva, que eu diria que é bom. Veja bem, quando você possui uma ação, há duas maneiras de você ganhar dinheiro com ela. Primeiro, se o preço da ação subir durante o tempo em que você tem ela, você pode vendê-la por mais do que pagou. E segundo, você pode receber dividendos. Dividendos são o lucro da empresa que é dividido aos acionistas, que são os donos, da empresa. É bom lembrar que nem todas as ações pagam os dividendos, Mas se pagarem, isso significa que você pode receber dinheiro sem nunca vender suas ações. E isso é essencialmente renda passiva. Agora, para eficiência tributária, isso eu diria que elas são ótimas se você saber usar as contas certas. Aqui no Brasil as ações são isentas de imposto de renda, isso se você não vender elas. Agora, se você vender as ações e tiver um ganho de capital acima de R$ 20 mil, você paga 15% de IR ou 20% se você fizer day trade. E se você não vender ou não vender mais de R$ 20 mil, você não vai pagar nada. Sem contar que os dividendos eles são isentos, pelo menos até agora, que a gente está gravando esse vídeo. Agora, qual é o risco das ações? Bom, definitivamente é alto. Você está investindo em renda variável. A chance de subir é muito alta se escolher boas ações, mas a de cair também é igual. Então, se você escolher ações duvidosas, você pode perder tudo. Agora vamos ver quanto R$ 100 investidos em ações 5 anos atrás vale agora. E para fazer isso, a gente vai usar o Ibovespa, que é o índice das maiores empresas da nossa bolsa de valores, que nos últimos 5 anos teve uma valorização de só 3,57%. Ou seja, se a gente pega esses R$ 100 e joga na fórmula, a gente tem um patrimônio de R$ 103,57, o que você pode achar muito pouco, e realmente é. Mas isso é pegando a média do mercado. Se a gente pega o nosso ganho pessoal, a coisa é muito diferente. Por exemplo, na minha carteira eu tenho uma ação chamada VEG, que nos últimos 5 anos valorizou incríveis 213%. Ou seja, se eu faço as mesmas contas, os mesmos R$ 100 hoje está valendo R$ 313. E isso só com uma ação da carteira. E é importante lembrar que não estamos levando em conta as ações ganhando no ganho de capital, tá? Somente a valorização do ativo.
ativo. Agora que o Léo falou sobre as ações, o segundo ativo aqui são os fundos imobiliários. Pelo nome parece bem complicado, né? Mas na verdade é bem simples. Imagina que seu amigo pegue R$ 100 de 3.000 pessoas, dando a ele então R$ 300 mil, né? Então ele usa esse dinheiro para comprar uma propriedade, né? Uma casa. Aí ele pega, aluga e divide a renda do aluguel com todas as pessoas que ele pegou dinheiro emprestado, ou seja, aquelas 3.000 pessoas. Essa aqui é uma maneira bem simples de explicar o que é fundos imobiliários. Ele também te permite que qualquer pessoa invista em propriedades sem precisar comprar uma casa, sabe? Pense nisso como se fosse um dono de uma porta da frente e outra pessoa fosse dono da janela, por exemplo, e as outras pessoas fossem donos dos tijolos. Que significa que juntos, né, todos são donos de toda a propriedade e compartilham o aluguel, ou seja, os lucros daquela casa. Agora, para a curva de aprendizado, eu diria que é bem moderado. Isso porque os fundos imobiliários é muito mais fácil do que comprar uma propriedade física. É como se você precisasse de uma grande entrada ou então um financiamento. E não há necessidade de lidar com agentes ou então advogados para fazer esse financiamento. No entanto, você precisa entender como os fundos imobiliários funcionam e saber analisar como uma ação. Só que é bem mais fácil, porque eles são donos de coisas como escritório, shopping centers, apartamentos, hotéis e muito mais. Então acaba sendo muito mais fácil de analisar. Agora, o potencial de renda passiva, eu diria que isso é muito alto. Muito melhor que ações, na verdade. Os fundos imobiliários são bem conhecidos por pagar altos dividendos. Isso porque a lei diz que ele tem que repassar pelo menos 95% dos seus lucros para os cotistas. Então, quando o fundo imobiliário estiver bem e suas propriedades forem alugadas, você pode ganhar um fluxo constante de renda passiva, o que é muito bom para você. A maioria das empresas assina contrato de aluguel de longo prazo em suas propriedades comerciais. Portanto, na maioria das vezes, a renda é bastante estável e confiável. Mas é claro, né? Tem em mente que os seus ganhos dependem dos fundos que você escolher e dos tipos de propriedades que ele possui. Para eficiência tributária, vou colocar isso como um ótimo. Isso porque os dividendos são isentos desde que você seja uma pessoa física e não detenha 10% do fundo imobiliário. Em questão de ganho de capital com renda, você pode pagar 20%, mas isso é outra história, tá? Em termos de risco, eu diria que isso é médio. Os fundos imobiliários são geralmente menos arriscados do que comprar uma única propriedade, porque eles investem em várias propriedades, sabe? Distribuindo o risco. No entanto, eles não são isentos de risco se o mercado imobiliário entrar em queda como está acontecendo agora. Ou então se o FII lutar, né, para se manter as propriedades alugadas. Você pode ver uma queda nos dividendos e também no valor de investimento dele. Então, quanto vale 100zão investido nesse investimento? Para isso, eu vou usar o índice dos principais fundos imobiliários, que é o IFIX, que nos últimos anos fechou em menos 2,58%, ou seja, 100zão nele estaria valendo agora R$ 97,42. Só que a gente tem que lembrar que os fundos imobiliários são totalmente focados em renda passiva, não em valorização. Por isso aqui a gente também vai levar em conta os dividendos pagos nos últimos 5 anos pelo fundo imobiliário. Então, para isso a gente vai pegar somente um fundo imobiliário do IFIX, que também é maior dele, né, que é o famoso KNCR11. Esse fundo imobiliário nos últimos 5 anos distribuiu cerca de R$ 47,53 e teve uma valorização negativa de 5,44%, ou seja, nosso ganho de capital com ele seria de R$ 142,09, o que não é muito, né, mas para um fundo imobiliário isso tá muito bom. Agora o terceiro ativo é a criptomoeda. Imagine uma forma de dinheiro digital que não é controlada por nenhum governo ou banco. É isso que as criptomoedas como Bitcoin e Ethereum são. Essas moedas são executadas na tecnologia blockchain, o que as torna seguras, transparentes e quase impossíveis de falsificar. As criptomoedas criaram enormes riquezas para algumas pessoas, como o Bitcoin, né, sendo o ativo da melhor desempenho da última década. Mas por outro lado, é altamente volátil e as pessoas também perderam fortunas. É por isso que eu gosto de descrever a cripto como parte investimento e parte especulação. Isso porque as pessoas fazem muito isso com ela, por isso elas não são para os fracos de coração. Para a curva de aprendizado, vou dizer que ela é moderada. Pode parecer complicado, mas na verdade não é. Primeiro, você precisará de uma carteira, é aqui que você armazena, né, a sua criptomoeda. Pensa nisso como um cofrinho digital, e há diferentes tipos dela, como as carteiras online, elas são fáceis de usar, mas você precisará protegê-las, né, com senhas muito fortes, e você pode usar uma corretora, né, para isso. E também tem as carteiras offline, como carteiras de hardware. Essas são as mais seguras porque não estão conectadas à internet. Depois de ter uma carteira, você precisará escolher uma exchange para comprar e vender sua criptomoeda. Essas plataformas simplificam a negociação, mas se certifique de escolher uma exchange confiável, né, para você evitar problemas. Então recomendo você ver esse vídeo aqui. Depois você precisa entender a tokenomics. Isso significa apenas entender como a oferta e a demanda de uma moeda funcionam. Por exemplo, o Bitcoin tem uma oferta limitada e é por isso que geralmente é chamado de ouro digital, né? Então é muito importante entender como ela funciona agora para potencial de renda passiva. Vou dizer que isso é moderada, né? Ao contrário de ações ou fundos imobiliários,
Criptomoedas não pagam dividendos, mas há maneiras de ganhar renda passiva com elas. A primeira é chamada de staking. Isso é quando você bloqueia sua criptomoeda, como o Ethereum, para ajudar o sistema a funcionar e processar transações. E em troca disso, você recebe recompensas, como ganhar pontos por ajudar. A segunda forma é o yield farming, que é quando você empresta sua criptomoeda para outras pessoas e ganha juros sobre ela. Semelhante a como um banco paga juros quando você economiza seu dinheiro com eles. Esses métodos podem gerar retornos decentes, mas eles vêm com riscos maiores. Então, se você não entende nada sobre isso, recomendo não fazer isso. Isso porque se o valor da moeda cair ou a plataforma que você está usando for hackeada, sua renda pode desaparecer junto com sua criptomoeda. Agora, para eficiência tributária, eu vou dizer que ela é ruim e também bom. Isso porque se o seu objetivo for só comprar, você não paga nada. Agora, se for vender, já começa a valer uma tabelinha de alíquota. E se você estiver com recompensas de staking, elas também são tributadas como renda. E essa parte que as coisas começam a ficar ruim em termos de risco. Eu diria que é muito alto. Criptomoedas são um dos investimentos mais voláteis que existem. Os preços podem subir 1000% em um ano, mas também podem cair com a mesma rapidez. Pessoalmente, eu apenas invisto em Bitcoin e Ethereum, pois são as mais estabelecidas e frequentemente chamadas de criptomoedas blue chip. Fora que existem outras criptos grandes que eu também estou me interessando em duas aqui. Como criptomoedas não são regulamentadas, se alguém hackear sua carteira ou te enganar para pegar suas moedas, não há como recuperá-las. Portanto, manter as suas criptomoedas seguras é tão importante quanto aprender a investir nelas. Então, quantos R$100 nelas valeriam hoje? Vamos começar com o Ethereum, que em 5 anos teve uma valorização de incríveis quase 800%. Ou seja, se você tivesse investido R$100, teria hoje quase R$900. Que retorno incrível, né? Já com o Bitcoin em 5 anos teve uma valorização de 815%. Ou seja, R$100 nele valeriam hoje R$915. Com isso vocês conseguem entender a importância de também investir em criptomoedas, né? Bom, mas agora o quarto ativo é o ouro. Essa é uma das formas mais antigas e também mais confiáveis de armazenar e proteger sua riqueza. Esse investimento eu ainda não invisto, infelizmente, mas pretendo sim comprar este ano. Isso porque o ouro é frequentemente chamado de porto seguro, porque é uma ótima maneira de você proteger sua riqueza durante tempos de crise, né? Tempos de incerteza. Como quando a inflação está aumentando ou então quando a economia está lutando, sabe? E o legal dele é que a curva de aprendizado vou dizer que é bem baixa. Aprender a investir em ouro é bem simples. Você tem duas opções principais. A primeira é o ouro físico, né? Isso inclui barras de ouro e também moedas. Muitas pessoas também pensam que você pode comprar joias de ouro, que vale como investimento, mas muitas das vezes você pagará mais do que o ouro realmente vale. Porque os vendedores precisam de uma margem de lucro para o seu artesanato, então isso não compensa tanto. Por esse motivo, eu estava estudando sobre ele e pessoalmente prefiro moedas de ouro para investir. Apenas tenha em mente que se você escolher essa opção, terá que armazená-la em um lugar muito seguro. Agora, a segunda forma e a maneira que eu vou investir possivelmente são ETFs de ouro. Esses são fundos que permitem que você invista em ouro sem possuí-los fisicamente, sabe? Porque ele acompanha um índice, por exemplo, o Gold 11. O potencial de renda passiva do ouro é absolutamente zero. Ao contrário das ações ou fundos imobiliários e também as criptos, o ouro não paga nenhuma renda passiva. Ele não é um ativo gerador de renda. Ele é puramente feito para você uma reserva de valor, sabe? Agora, para usar como uma proteção em questão de eficiência tributária, vou colocar ele como um bom. Se você compra ouro físico, como barras de ouro ou então moedas, as regras físicas, né, podem ser um pouco complicadas. Por exemplo, em alguns países, certas moedas de ouro, como as britânicas de ouro do Reino Unido, são consideradas moedas de curso legal, o que significa que você não paga imposto sobre o ganho de capital quando as vendem. Aqui no Brasil também funciona da mesma forma, mas também leva em conta o tempo que você tá com aquele ativo. Agora, em questão de ETF, ele segue o mesmo esquema das ações e também dos fundos imobiliários. Em questão de risco, eu colocaria como meio baixo, sabe? Ele é um dos investimentos mais seguros que você pode fazer. Ele tem sido usado como uma forma de dinheiro por milhares de anos e é conhecido como manter seu valor durante períodos de inflação ou então de certezas políticas. No entanto, o custo de oportunidade de investir em ouro pode ser uma desvantagem dele. Embora seja ótimo para proteger sua riqueza, não tem o mesmo potencial de crescimento que outros investimentos, como por exemplo ações ou então criptomoedas. Então, quanto vale R$100 nele hoje? Bom, para fazer essa conta, eu vou usar o ETF Gold 11, que se eu tivesse investido nele 5 anos atrás, meus R$100 teria virado hoje R$166,09, uma rentabilidade de 66,9%.
100%. Muito bom, né? Agora, nosso quinto investimento são os fundos de índice, ou os ETFs. Imagina você possuir uma pequena parte das maiores empresas como Apple, Microsoft, Amazon, todas de uma só vez, né? Ou então ter empresas como Petrobras, Vale, Bradesco e Ambev. É exatamente isso que um fundo de índice permite que você faça. Eles são basicamente uma cesta de ações que reflete o desempenho de um índice específico, como o Ibovespa ou então o S&P 500 dos Estados Unidos. Então, com eles, você está investindo no mercado geral, em vez de você investir em empresas individuais. Em questão de curva de aprendizado, vou ter que dizer que esse é baixo. Ao contrário de ações individuais, onde você precisa analisar nas demonstrações financeiras e os desempenhos das empresas, os fundos de índices são investimentos bem fáceis de fazer. Você não precisa escolher ações, pois elas já estão agrupadas para você, é só investir e assistir. Em questão para o potencial de renda passiva, eu vou dizer que é zero. Se você for investir em ETFs aqui no Brasil, você só vai ganhar com a valorização, pois aqui eles não pagam dividendos. Agora, se você for investir diretamente em dólar, sim, você consegue receber. Mas mesmo assim não é tão alto, porque na maioria das vezes esse dinheiro é reinvestido, então ele é muito bom para longo prazo. Para eficiência fiscal eu vou colocar como ótimo, a gente explicou como funciona lá no ouro e que é a mesma coisa que os outros ativos, mas os ETFs são investimentos para longo prazo, não é algo que você vai comprar e vender diariamente. Por isso eles são muito bons em questão de imposto de renda. Em termos de riscos eu diria que é bem baixo, os fundos de índice são muito menos arriscados do que investir em ações, porque são diversificados. Em vez de colocar todo o seu dinheiro em algumas empresas, você está espalhando por centenas ou até milhares de ações em diferentes setores. No entanto, é claro, ainda existem riscos, como em qualquer investimento, mas mesmo assim é bem baixo. Então, qual é o rendimento dele? Para calcular isso, a gente vai usar um ETF que replica o Ibovespa. Então, o ETF escolhido é o BOVA11. Se você tivesse investido um pouco mais de R$100 nele, que era o que valia na época, hoje ele estaria R$ 104,98, um ganho um pouco mais de quase 5%, que é bem pouco, né? Mas o seu risco também diminui muito. E se você ficou até aqui, o Lucas vai te dar um investimento bônus, que também é internacional. Esse investimento bônus, que é o sexto, se chama estoques. Ele é igualzinho às ações, porém são ações do exterior, sendo mais específico dos Estados Unidos. E realmente é igual às ações, desde a curva de aprendizado, o risco, o potencial de renda passiva e até mesmo a parte de tributação. Na verdade, a única parte que pode mudar aqui de fato é o potencial de renda passiva, porque com elas você tem 3 modos de ganhar dinheiro. Primeiro, dividendos. Segundo, valorização da ação. E terceiro, e a melhor, é a valorização do dólar. Infelizmente, nossa moeda é instável e só desvaloriza, mas o dólar não. Então, o potencial de ganho dele é maior. E aqui eu digo potencial de renda passiva, tá? Porque o potencial de bolsa de valores, a nossa tá bem mais alta que a deles. Então, quanto renderia R$100 investido neles? Tá, bora fazer as contas certinho e para isso eu vou usar o S&P 500, que em 5 anos valorizou 81,24%. No começo de 2020, o dólar estava mais ou menos R$ 4,26, o que R$100 daria bem mais de $23. Agora, se a gente pega esse valor e joga na fórmula, dá um total de $42,53, o que real hoje daria R$ 256,90. E aí, será que foi uma boa valorização? Agora vocês entenderam a importância de diversificar o patrimônio, né? E também investir no exterior. Se você ficasse somente no Brasil, seu potencial cairia muito. Por isso é bom sempre manter uma carteira bem diversificada. Agora, com esse vídeo você viu o verdadeiro potencial de valorização do ouro, das criptomoedas, das ações, fundos imobiliários e muito mais. Então já está pronto para começar a investir. Então já aproveita e comenta aqui o que você achou de todos esses investimentos. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai adorar esse daqui.